Bem-vindo de volta. Na última aula nós começamos a ver a biblioteca Ethers.js. Nós vimos como instalar a biblioteca Ethers.js em nosso projeto Node e instanciar um provider. Um provider é um objeto da Ethers.js, que é um provedor que é um dos três pilares da Ethers.js. Talvez o mais importante, mas não sei se eu posso dizer isso, porém pelo menos um dos três pilares da Ethers.js. Nós vamos ver esses três pilares a partir da próxima aula. Mas veja que um provedor é sempre necessário, que toda a transação que a gente quiser fazer com a blockchain, e que eu estou usando a palavra transação de uma forma coloquial, pode ser uma requisição ou pode ser uma transaction, tem que passar por um nó, tem que passar por um provedor. Então a gente sempre tem que instanciar um provider. Como nós fazemos isso no Ethers.js? Colocando new, novo, ethers.providers. E aí existem vários tipos de provedores, mas por enquanto o que a gente quer é um provedor JSON RPC, e aí, entre parênteses, nós colocamos o endereço desse provedor. Esse endereço aqui é o endereço do Ganache, que está rodando localmente. Vou abrir aqui o Ganache, para quem não viu a última aula. Veja que é RPC Server, está em HTTP, que é o protocolo de comunicação, o endereço 127.0.0.1, que é o meu computador, 2.7545, que é a porta. Então, primeiro nós instanciamos um provider e depois utilizamos o método send, passando o método RPC que a gente quer executar, eth_getBalance, e um parâmetro, que é o endereço, que é o endereço da conta. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula é apenas para nos livrarmos desses dois ethers. Não tem nenhum problema nisso, mas a gente pode se livrar de um desses ethers, porque esse objeto ethers tem uma propriedade ethers. Então, se aqui, em vez de importarmos o ethers, nós importarmos diretamente essa sua propriedade ethers, nós estamos desconstruindo esse objeto. Isso é uma questão de JavaScript, não tem a ver com a biblioteca ethers específica. E aí, se você nunca estudou JavaScript, vai ter que aceitar de alguma forma isso. A gente pode fazer isso, desconstruir. Agora eu posso tirar um ethers e deixar apenas ethers.provide. Não vai mudar nada, eu vou salvar e não daria erro se eu executasse. Bom, por que utilizamos bibliotecas? Para facilitar a nossa vida. O propósito de bibliotecas é facilitar a nossa vida. Então, um dos problemas de utilizar o método eth_getBalance é que o saldo que retorna ele é em hexadecimal. Então é meio feio, né? Se a gente quer saber o saldo de uma pessoa, a gente quer saber em decimal. Ninguém quer saber o seu saldo em hexadecimal e tem que ficar convertendo. Então a gente pode utilizar o ethers para fazer essa conversão. Então vamos começar a fazer isso vamos fazer isso nessa aula. Vamos começar. Primeiro eu vou comentar essa linha do retorno e eu vou utilizar um outro método do provider. Const retorno igual awaits provider. Agora eu vou utilizar o método getBalance. Veja que ele tem vários métodos. getBlock number, getBlock transaction, getCode, etc. Vou utilizar o getBalance. E agora o getBalance, como ele já implementa o eth_balance, basta passar o valor, o endereço da conta que a gente quer pegar o saldo. Vou salvar e vou executar. Node retorno. Node index. Veja que a princípio não melhorou muito porque ele nos trouxe um objeto big number, que é um tipo em JavaScript, é um tipo de objeto de dados em JavaScript, mas está aqui o valor x. Agora eu posso continuar utilizando o ether para formatar esse valor aqui, em vez de ser em hexadecimal, em decimal. E mais, eu já vou formatar para ele me trazer em ethers, para já considerar as 18 casas decimais. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando o método ethers.utils.formatEthers, e agora eu coloco aqui o retorno dentro de parênteses. Vou salvar. Agora eu vou dar node index. Veja que ele me trouxe aqui 100 ethers, que é o valor dessa conta. Todas as contas aqui têm 100 ethers. Então, muito mais fácil, porque a gente não precisou por nós próprios transformar esse valor em hexadecimal em decimal e ainda, depois de decimal, contar 18 casas decimais. Esse método formatEthers já fez isso para a gente. E outros métodos também facilitam a nossa vida, ainda que a maior vantagem na biblioteca esteja na relação de contratos inteligentes. Enquanto a gente não está usando um contrato inteligente, daria para se virar apenas com um cliente HTTP. À medida que a gente começa a utilizar contrato inteligente, não dá mais, porque aí é muito complicado
codificar e decodificar a interação com o contrato inteligente. A gente vai ver isso mais para frente. Pois bem, vamos utilizar um outro método do Ethers, do objeto provider, porém agora, em vez de me comunicar com o Ganache, eu vou me comunicar com uma blockchain real, com a Ethereum, por exemplo. Então eu vou aqui naquele site rpc.info, que a gente utilizou algumas vezes, que ele tem vários nós. Vou pegar esse nó aqui da Ethereum Mainnet, vou voltar lá no Visual Studio Code, vou substituir aqui. E agora, ao invés de dar o... Eu vou comentar todas essas linhas e nós vamos utilizar o método provider.getBlockNumber, que vai nos pegar o último bloco da blockchain, da rede principal da Ethereum. Console, log, retorno. E agora eu vou executar node index.js. Vai nos trazer aqui o último bloco. Ou não trouxe, não sei porquê, deixa eu ver. New error. Provider, JSON, RPC provider, ele não aceitou. Deixa eu voltar aqui para o... Pode ser que esse endereço de nó não esteja correto, vamos tentar aqui. No Ganache, senão a gente vai lá e pega outro. Eu não vou regravar esse vídeo. Ah, não, porque eu colei errado aqui. Tá tudo errado. Vamos lá de novo. Copiar. Na hora de colar, eu colei. Eu colei errado. Vamos lá de novo. Agora sim, salvar e executar. Eu não vou regravar esse vídeo porque problemas acontecem. Toda vez que a gente executa alguma coisa de programação, dá um erro. É muito difícil funcionar de primeira. Então, o programador tem que se acostumar a ver o erro, ver por que errou e resolver o erro. Muito bem, já voltou aqui o último bloco. Esse aqui é o último bloco da Ethereum. Então, a gente vai pegar esse último bloco e agora a gente vai executar novamente. Vou chamar de retorno 2. É péssimo ficar fazendo isso. Agora eu vou utilizar um outro método, provider getBlock, para pegar informações do bloco. Qual bloco? Esse aqui que nos retornou. Esse retorno aqui. E agora eu vou dar console log retorno 2. Vou salvar e vou executar. Ele deve me trazer informações sobre esse bloco. Trouxe aqui. Veja que é muita informação, porque o bloco tem muita informação. São todas as transações. A dificuldade não tem mais, porque isso aqui só valia quando era prova de trabalho. O número do bloco, o timestamp do bloco, várias informações sobre o bloco, o hash do bloco, do cabeçalho, etc. Então veja que a gente pode utilizar o Ethers para enviar requisições HTTP para qualquer provedor que abra uma porta JSON RPC. E existem vários métodos. Todos os métodos que existem nativos de JSON RPC, por exemplo, getBalance, getCode, getStorageAdd, que a gente já viu nas últimas aulas, vai ter aqui no Ethers também. Por exemplo, getCode. Veja, tem o getCode, getStorageAdd. Então, alguns métodos são muito parecidos com o que a gente já fez. Eles não abstraem tanto para a gente. Outros já abstraem mais. E, pela última vez eu vou dizer, vai abstrair bastante quando começarmos a trabalhar com contrato inteligente. Então, obrigado por assistir e até a próxima aula.